Olá, seja bem-vindo a essa aula e nessa aula nós vamos programar o nosso semáforo. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente tem que entender que nós temos duas situações, tá? A situação em que o semáforo está aberto para o carro, tá? E se, veja bem, esse se é a parte mais importante dessa aula, é o novo conceito que a gente vai aprender nessa aula. Se o botão for apertado, ou seja, se o botão for pressionado, o que vai acontecer? O semáforo de carro vai fechar e vai abrir lá do outro lado o semáforo do pedestre, mas somente se o botão for apertado. E esse conceito de se você mexe com o Excel, você já deve ter visto, né, o se ali, que a gente faz muito o aprovado e reprovado com o aluno dentro das aulas de Excel. Então, se a média do aluno for maior que 4, então ele está aprovado, né? Acho que 4 é até pouco, né? O ensino está meio difícil na escola, mas acho que a média é 5. Então, se a nota do aluno, a média do aluno for 5, por exemplo, ele está aprovado. Se não, ele está reprovado. Aqui é a mesma coisa. Se o botão for pressionado, o semáforo vai entrar em processo de fechar e fecha. Se não, ele fica aberto, tá? E dentro da programação existe um comando chamado if, né? De repente você já programou em alguma linguagem, você já está familiarizado com o if, mas se você nunca programou, o if é o mesmo se que nós usamos dentro do Excel. Vamos dar uma olhada na tela do computador para entender esse conceito. Bom, olhando aqui, ó, a primeira coisa é criar um pmode para cada uma das portas que nós estamos usando no Arduino. E aquela porta de número 4, aquela que está recebendo a informação do botão, tá vendo? Essa aqui que está ligadinha no fio azul, nós vamos usar ela como input. Por quê? Porque ela não está mandando informação, ela está recebendo informação. Então, quando eu aperto o botão, ela recebe uma informação. Quando eu solto o botão, ela recebe outra informação. Logo, ela tem que ficar como input. As portas que estão ligadas aos LEDs, 6, 7, 8, 9 e 10, são as portas de saída. Elas vão mandar informação para que o LED acenda ou apague de acordo com o que nós vamos programar, tá? Um pouquinho mais para baixo aqui, ó, int, criando novamente aquela variável botão que nós usamos na aula anterior. Digital read. O que é esse digital read? Ele vai fazer a leitura da porta. Que porta? A porta 4, aquela mesma que foi definida aqui em cima como entrada. Então, quando eu apertar o botão, vai entrar uma informação na porta 4. O digital read vai fazer a leitura dessa informação que está chegando na porta 4, tá? É o mesmo conceito da aula anterior. Bom, agora que entra o if. O if, ele é uma possibilidade. Então, se o botão for apertado ou se o botão estiver solto, como é que eu vou dizer se o botão estiver apertado ou se o botão estiver solto? Botão pressionado, o que está acontecendo? Não está passando a corrente de 5 volts e chegando lá na porta 4? Então o estado da porta 4 está 1. Se ele está 1, ele está high. Uma vez que o botão está high, eu consigo entender que ele foi pressionado, que ele foi apertado. Uma vez que o botão está 0, está passando a corrente ali 0 volts, está vindo GND para dentro do botão, eu consigo entender que ele está low. Então, se o botão for igual a high, significa que ele está apertado. Se o botão for igual a low, significa que ele está solto. E com o if, eu posso criar essa possibilidade, ó. Se o quê? Botão igual a high. O que eu estou dizendo aqui? Se o botão estiver apertado. Ou eu posso fazer se botão igual a low, ou seja, se o botão estiver solto. Só que dentro do código eu não falo se, eu falo if. Então, if botão igual a high. Ou então eu posso dizer if botão igual a low, ou seja, se o botão estiver solto. Tá? Vamos entender isso lá dentro do código. Então, olhando aqui, ó, eu estou criando a minha estrutura. Tá? Só para você entender, vou colocar aqui, ó, a estrutura do if é essa daqui, ó. Eu escrevo o if, abro e fecho parênteses,
abro e fecho chave. Então, dentro do parênteses aqui, ó, eu vou colocar a minha condição. Então vai ficar, por exemplo, se, que é isso daqui, se o botão for apertado ou o botão estiver solto. Então aqui é a condição e aqui é a ação, tá? Então aqui dentro, o que eu tenho? Eu tenho a condição. Então se a minha condição for verdadeira, o que vai acontecer? Ele vai aqui executar a ação. Tá? Então ele funciona nessa estrutura aqui, ó. If, possibilidade. Dentro da possibilidade eu tenho uma condição. Tá? E nessa parte da condição eu explico para o aluno, por exemplo, coisas. Como eles são pequenos, eles estão acostumados a fazer barganhas, né? Tipo, eu quero um presente legal de Natal, eu quero um presente legal de aniversário. Eu falo, mas você tem que tirar nota boa. Então, qual é a condição para ele ganhar um presente legal? Se a nota for maior que 5. Se a nota for maior que 10. Não, né? Maior que 10 não dá, né? Se a nota for maior que 8, por exemplo. Então, se ele tirar uma determinada nota, aí sim ele vai ganhar aquele presente que ele quer. Se não, né? Ele não vai ganhar o presente. Então, a condição é aquele acordo que é feito. Então, você está meio que fazendo um acordo com o Arduino. É o que eu falo para eles. Pô, você está fazendo um acordo com o Arduino. Ó, se o botão for apertado, você acende tal LED. Se não, você acende o outro. Tá? Então, você está meio que fazendo um acordo ali com o Arduino para ele acender o LED que você quer. E é mais ou menos assim que eu tento explicar para eles. Porque eles são pequenininhos, então eles entendem o conceito, mas a gente tem que trazer isso para uma linguagem que ele vai entender. Bom, então aqui eu tenho if, né, que é a minha possibilidade. Estou criando uma possibilidade. Se, vou colocar a condição que eu quero e vou executar a ação. Então, dentro do parênteses fica a condição, dentro da chave fica a ação. E aí ela pode ficar nessa estrutura aqui, ó. Tá vendo? Então eu posso deixar if, condição, ação. E eu posso criar aqui um else. Né? O que é o else? Assim que eu aprender a escrever else, gente. Aí, pronto. Else. Else, ele é um senão. Tá? O que é o senão? É o contrário da condição ser verdadeira. Então, se você tirar uma nota boa, qual que é a ação? Ganhar um presente. Se não o quê? Se não tirar a nota boa. Tá? Então, eu não preciso dizer assim, ó, se não tirar a nota boa, você não ganha o presente. Eu só preciso dizer se não. Se não o quê? Se não tirar a nota boa. O programa já entende isso. Então, se tirar uma nota boa, ganha um presente. Se não, não ganha. Então, o else é o nosso se não, tá bom? Então, aqui eu vou dizer o que vai acontecer se for contrário daquela condição. E o se não, ele também tem aqui as chavinhas. Existe essa possibilidade de eu colocar um else if e criar uma outra condição aqui, tá? Mas não nesse momento, tá? Nesse momento aqui a gente vai criar só um if aqui e criar um se não, ou seja, uma outra ação aqui, ó, que também é uma outra ação, caso essa condição seja falsa. Então, se a condição for verdadeira, acontecer o que eu estou dizendo aqui, ele vai executar essa primeira ação. Se não, ele vai executar essa outra ação aqui. E lembra, tá? Uma dica que eu sempre dou para os alunos é o seguinte: faz o if, abre e fecha o parênteses, abre e fecha a chave. Para quê? Para que eu não esqueça de fechar essa chave aqui. Porque depois vai apresentar erro lá embaixo dizendo que tem chave fechada, chave que não foi fechada, chave aberta que não foi fechada, enfim. Aparece um monte de erro aqui com chave, tá? E eles esquecem de fechar. Então, eu sempre dou essa dica, ó, abriu e fechou o parênteses, abriu e fechou a chave. Aí eu dou Enter aqui e coloco minha condição aqui dentro. A mesma coisa com o else, ó. Escrevi else, abri e fechei chave. Depois eu dou Enter, tá? Então, mas é só uma dica, eu acho que fica fácil para o aluno entender e não esquecer de fechar essa chave aqui, se ele fizer dessa forma, tá bom?